Manifestação bolsonarista convocada por Nicolas flopa e não enche nem 3 quarteirões. Lula manda indireta para Romeu Zema e Nicolas pensa que é para ele. Bolsonaro escreve carta pedindo união dos bolsonaristas. E jornalista se irrita após ser desmentida pelo governo Lula. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Aqui está a prova de que as pesquisas do Atlas Intel e do Instituto Paraná, que mostravam o Flávio ganhando do Lula no segundo turno, não passam de mentiras. Como é que o cara ganha do Lula no segundo turno e não consegue encher nem 3 quarteirões na Avenida Paulista? E olha aqui no Rio, na praia de Copacabana, tava lotado de areia. E dos mesmos criadores da série O Lula Não Sobe a Rampa, o Flávio em discurso na Paulista falou que ele subirá a rampa em 2027 junto com o Bolsonaro. Diz que falou diretamente pro Bolsonaro, olhando nos olhos dele, prometeu que ele vai subir a rampa junto com o Bolsonaro em 2027. O Boulos ironizou e disse que a única rampa que ele pode subir com o Bolsonaro é a rampa da Papuda. E o Flávio Bolsonaro usou um vídeo cheio de edição para ocultar os vários espaços vazios que tinham no asfalto da Paulista. Agora, olha a piada do dia que o Flávio contou lá para os manifestantes da Paulista. Eu aprendi honestidade em casa. Sou filho de Bolsonaro, não sou filho de Lula. Gente, o cara que é conhecido como Flávio Rachadinha, que aprendeu com o pai dele, vem dizer que é honesto. Definitivamente esse pessoal da extrema-direita é muito engraçado. E ele também no discurso defendeu o Supremo. Disse que o Supremo é fundamental para a democracia, mas que o Supremo estava perseguindo o pai dele. Rapaz, o cara tá defendendo o Supremo, logo ele, que ano passado, em entrevista, disse que se o candidato da direita que vencesse as eleições desse um indulto e o Supremo derrubasse esse indulto, esse candidato tinha que se comprometer de usar a força para poder fechar o Supremo. Vou falar em ameaça ao Supremo, o cara que disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo também participou dessa manifestação, mas por videoconferência. E ele disse que a única condição para o Bolsonaro sair da cadeia é o Flávio vencer as eleições. Rapaz, se o Brasil não elegeu nem o Bolsonaro, que estava com a máquina pública na mão, rasgando dinheiro, vai eleger agora o filho dele? Não tem nem o P do perigo. E sabe quem estava lá enquanto o estado dele está ainda sofrendo as consequências da enchente? O Romeu Zema. Olha o nível de compromisso desses políticos da direita. Falar em Zema, o Nicolas está se sentindo tão importante, ele acredita tanto que o Brasil ama e venera ele, que o Lula postou uma indireta, falou uma indireta para o Romeu Zema e ele pensou que fosse para ele. Lula criticou quem usa da tragédia de Minas Gerais para ganhar like nas redes sociais e falou o seguinte: a gente vai provar que fazer pirotecnia através do celular não resolve o problema da sociedade. O cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora, brincando de fazer política, nós vamos desmascarar. E é óbvio que esse recado aqui não era para o Nicolas, até porque o presidente Lula não tem tempo para perder com um deputado, era pro Zema. Vocês lembram daquele meme do Zema comendo a banana com a casca? Nicolas não tem o hábito de fazer meme. E aí a iludida foi lá rebater o Lula pensando que fosse uma indireta para ele. Abre aspas pro Nicolas. Alguém vai denunciar o Lula pra PGR também? Vai dizer, vai ter vídeo dizendo que ele impediu a via, igual o Nicolas fez? Quanto ele destinou para o bar? Ele destinou sim, meu amigo. Vai procurar que tá na internet. Será que esse vídeo a Globo vai rodar? As páginas de fofoca vão viralizar? Rapaz, o cara tá se achando tanto que ele tá se colocando no mesmo patamar de um presidente da República. Coitado. Rapaz, e tá corajosa. A Nicole, viu? Ameaçou até os ministros do Supremo hoje. Abre aspas pra ele no discurso da Paulista que ele organizou e que flopou. O destino final do Alexandre de Moraes não é o impeachment, não. O destino final do Alexandre de Moraes é a cadeia. Moraes, escuta isso que eu tenho pra te dizer agora. O Brasil não tem medo de você. Nós não temos medo de você. Jura? Ai, que medo. E disse mais. Eles estão achando que vai derrubar um e vai parar, se referindo ao Toffoli, né? Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo. Ô, Nicole, nem tu tá acreditando nisso que tu tá falando, criatura. Menino, e vocês viram a carta que o Bolsonaro supostamente escreveu defendendo a Michelle? Eu digo supostamente porque é uma carta que não contém erros ortográficos, inclusive no uso da crase. Algo que destoa completamente do nível intelectual do Bolsonaro, tá? E aí, nessa carta, ele pediu para a galera da extrema-direita pararem de se atacar, pararem de atacar a mulher dele, a Michelle. Diz que ela tá fora das atividades políticas até o mês de março, porque tá cuidando da Laurinha, que fez uma cirurgia, e tá cuidando dele. E pediu união dentro da extrema-direita. Rapaz, para um presidiário ter que escrever uma carta e ainda sem erros gramaticais, pedindo união da extrema-direita, é porque o negócio tá sério mesmo. Por falar em eleição, o Bolsonaro indicou a candidatura do deputado Marcos Polon ao Senado. Marcos Polon
Molon é aquele que estava nas assinaturas, nas anotações do Flávio Bolsonaro, que estava exigindo 15 milhões de reais para desistir de concorrer ao Senado. E o Derrich, que vai concorrer ao Senado por São Paulo, está preocupado com o número elevado de candidatos ao Senado da direita e da extrema-direita, que pode fazer com que os votos fiquem divididos e possam eleger assim algum candidato da esquerda. E para concluir, essa pseudo-jornalista aqui, a Madeleine, que eu não sei nem pronunciar o sobrenome dela, postou nas suas redes sociais uma desinformação sobre o governo Lula, foi corrigida por um servidor do governo Lula da SECOM e não gostou nada disso. Ela postou uma mentira sobre os gastos do governo Lula lá no Rio Grande do Sul devido às enchentes. O Jorge Marques, que trabalha para a SECOM, ele foi lá com um simples print, desmentiu. Aí ela não gostou nada. Ela falou o seguinte, ó: precisamos aumentar imposto para pagar patrulheiros de tweet de jornalista. Achei que isso tinha acabado com aqueles malucos da SECOM do Bolsonaro, mas eles geraram filhote. E olha a resposta que ele deu para ela: não estou patrulhando você, Madeleine, nem preciso. Nos seguimos e vi seu post com informação incompleta. Pensei que informar uma jornalista o dado correto ajudaria a passar a informação precisa. E ela, cega pelo ódio que ela tem ao governo Lula e ao Lula e à esquerda, permaneceu insistindo no erro. Fez exatamente como o pessoal do Felipe Martins fazia. Um print nada a ver. Não se preocupe, já paguei e não falo mais sobre o tema nas contas pessoais. Agora, olha novamente a réplica dele. Posso com todo o prazer te passar os dados do que foi pago, baby. Não me importo. E diferente do Felipe Martins, não fiz nenhum gesto e não propaga o golpe de Estado. Cria vergonha na tua cara. Que espécie de jornalista é essa que não aceita a verdade?